Face. Você não tá, não. Não sei por quê. Você tem que ativar o Parece que é a Face. internet. Tem que ativar o Face aí. Não, parece que é a internet. É? O pessoal tá mandando ali, ó, só não consigo responder. Não consegue? Não, o pessoal manda mensagem ali, eu não Ah, consigo tá. responder. Mas pro grupo da gente pode, porque tem todo mundo aí. Uhum. Vai lá. Vamos lá. Tá lá. No seu celular tem Beto? Tem Beto? Tem. Tem no grupo e tem particular. Beleza. Show? O WhatsApp tá onde? Tá aqui? O que, velho? O WhatsApp tá onde? Aqui em cima. No outro. Esse o segundo. Aí. Aí. Tem Beto aqui, No particular? particular não? Não. Eu tenho, não sei, cara, não lembro. Você gravou ele aqui, não? Quer que eu procurei? Não sei coisa tá aqui, Beto tem aqui. O Beto começou a parecer o presidente, todo bonitão. Tá um corinho aqui. É. Lá. É o Senhor, digno de louvor.
Bem, irmãos, eu sou o pastor Osival Serra e que você seja bem-vindo neste culto realizado pela Igreja Batista Vila das Mercês, a qual tem o pastor Domiciano Gonçalves da Silva como pastor titular da igreja e nós como auxiliado mesmo. Quero nesse instante convidar você para compartilhar conosco do estrofe de um hino que nós conhecemos. Esse hino ele é muito conhecido mesmo e ele vai falar da realidade que nós estamos vivendo. É apenas uma estrofe que nós vamos ler e posteriormente nós estaremos entrando na nossa mensagem no culto na íntegra. Diz assim: o mercado está vazio, seu trabalho já parou. Os martelos dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá nos campos terminaram seu labor. Todo o céu está se abrindo, é a volta do Senhor. Apenas duas coisas nós percebemos aqui que ainda não está acontecendo: o céu se abrindo e a volta de Cristo. Mas o mercado está vazio, todos estão percebendo, está aí à vista de todos. Seu trabalho já parou, as ruas estão desertas, o único local que tem um movimento intenso está sendo os hospitais. Seu barulho já cessou, os ceifeiros lá nos campos terminaram seu labor. De forma que nós precisamos analisar que a estrofe desse hino é a realidade do que nós estamos vivendo. Eu quero convidar você para cantar um hino conosco de número 324, que está também no contexto da nossa mensagem, do texto que nós vamos ler, assim como dos acontecimentos que são notórios. Hino de número 324 tem o tema como refúgio verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, se guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado. Não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura até de nós me enfraquecer. Confiado então
a Cristo e quero ser fiel. A minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor virei Emmanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Quero convidar você a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 14. Nós estaremos lendo do versículo 12 ao versículo 14. Ezequiel, capítulo 14, do verso 12 ao 14. A mensagem desta manhã, ela traz como título, irmãos, o aviso de Deus às nações. Esse é o tema do nosso sermão nesta manhã, para que você possa estar bem atento, porque eu creio que mesmo em meio a tanta tribulação, promovido ou promovida por este vírus, tem muitas pessoas que estão despercebidas aos acontecimentos. Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. O versículo 14 diz: ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Querido Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, somos gratos ao Senhor por mais um dia alcançado com a tua permissão. E pedimos ao Senhor a tua bênção nesta hora para a explanação da tua palavra, que ela venha de encontro aos nossos corações e que o Senhor esteja nos dando a graça de ouvir, de ler, ó Pai, absorver, de maneira que venhamos, Senhor, reparar tudo aquilo que estamos fazendo que não é do teu agrado. Abençoa todas as pessoas que estão nesta hora ouvindo esta palavra, que eles possam estar sendo, ó Deus, abençoados e regozijados com o poder do teu Espírito Santo. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Queridos, Deus, Ele abomina o pecado, Deus odeia o pecado, Deus não suporta o pecado. Embora Ele ame o pecador. No texto lido, nós observamos que Deus, Ele traz uma mensagem ao profeta Ezequiel para Jerusalém, especificamente para o povo, assim como para Israel, porque o povo estava vivendo
em uma tremenda idolatria. O povo estava vivendo em uma tremenda rebeldia. O povo estava mergulhado na iniquidade, mergulhado no pecado. E Deus assim, ele manda, não é, esta mensagem para que o profeta pudesse avisar o povo. E que chegaria um momento em que ele iria punir severamente. Você pode estar falando daí ou pensando e dizendo, mas pastor, esta mensagem foi para Jerusalém, foi para o povo de Israel, foi para o povo daquela época. Não, querido. Se fosse para o povo daquela época, não estaria dizendo até hoje, falando até hoje, escrito para nós até hoje. Esta mensagem foi para aquele povo e é para nós nos dias em que nós estamos vivendo. O povo, ele é desobediente a partir do momento, ou ele passou a ser desobediente a partir do momento que Adão pecou contra a Deus. Observe que no capítulo 14, o qual nós estamos meditando, versículo 1, ele diz, então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes, é o recado, amados, do Senhor, o recado do nosso Deus, a mensagem do nosso Deus. Isto porque Deus é um Deus misericordioso. Ele não pune o homem sem que antes ele não avise, ele não alerte do seu pecado. Então ele diz, assim diz o Senhor. Diz-lhes, assim diz o Senhor, Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. É o recado de Deus para o povo de Israel, nem só para o povo de Israel, é especificamente o povo de Israel. Mas aqui é uma mensagem para o mundo inteiro, amados. Deus, ele mandou Jesus Cristo morrer em nosso lugar. A Bíblia diz que Jesus Cristo, em João 1,12, a Bíblia diz que ele veio para todos. Então, a mensagem, apesar de ser direcionada ao povo de Israel, serve também para todos quantos viviam naquela época e todos quantos vivem hoje. Então, Deus ama o pecador, mas odeia, abomina, não suporta o pecado. O irmãos, ele causa dor. O pecado causa tristeza, o pecado causa angústia. Você lembra? Até o próprio Jesus Cristo, ele sofreu tristeza, ele passou tristeza, angústia e dor, não porque ele era pecador, mas ele ia morrer por causa dos nossos pecados. Então, Jesus, ele sofreu naquele momento da sua morte, que a Bíblia diz que ele foi orar e o suor que descia do seu rosto eram como gotas de sangue. E ele disse, a minha alma está angustiada. Isso por quê? Repito, não porque Jesus pecou, porque Jesus não pecou, porque ele é Deus, ele é divino, ele é santo. Mas ele estava ali, indo morrer por causa dos nossos pecados. Então, a morte, ela traz tristeza, traz tormento, ela traz a desgraça do homem. E a desgraça do homem, ela se caracteriza na morte eterna, quando o homem rejeita Cristo, e aí ele está decretado ao inferno. Não há nenhuma culpa, nenhum culpado, a não ser o próprio homem pelo seu pecado. Lamentações de Jeremias diz assim, de que se queixa o homem? Queixe-se do seu próprio pecado. Então o homem não tem desculpa
não tem que colocar a culpa em outro homem, não tem que colocar a culpa no diabo, apesar de que o diabo ele é o mentor do pecado. Mas o homem ele está sendo, momentos após momentos, ele está sendo avisado de que o pecado leva à morte e à morte eterna. Gálatas capítulo 6, verso 7, a Bíblia diz que aquilo que o homem ceifar, ele também ceifará. Então nós precisamos ter cuidado com isso, porque a todos os instantes você abre a Bíblia está dizendo a você que você deve vigiar contra a prática do pecado. O texto em pauta, né, traz a pura realidade do que estamos vivendo com essa peste que está espalhada no mundo inteiro, que chamam de Covid-19. Veja o versículo 12, amado, que nós acabamos de ler. Deus diz assim, veio a mim, Ezequiel, né? Ezequiel dizendo que veio a ele, Deus levou a ele. Né? Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento de pão. Isso nós estamos vendo. Os mercados estão vazios, como vocês ouviram há instantes a leitura desse estrofe desse hino. Os mercados estão vazios. As pessoas estão já criando problema, brigando nos mercados por causa de comida. Tem países que não tem mais nada nos supermercados, as prateleiras estão vazias. O que é isso? Quer você queira, quer não. Que você acredite ou não. Mas no momento, pelo que você está vendo e está vivendo, você vai passar a acreditar que aqui está o cumprimento da palavra de Deus. A terra está rebelde, o mundo está rebelde. Quando nós falamos no mundo, não estamos nos referindo a esse globo terrestre, nós estamos falando sobre pessoas. O mundo, a palavra mundo na Bíblia significa pessoas. Então, as pessoas estão rebeldes, as pessoas estão cruéis, as pessoas estão idólatras, as pessoas não estão querendo reconhecer Deus como seu Criador, Jesus Cristo como seu Salvador, e continuam na desobediência, mergulhado na iniquidade, mergulhado no pecado. Por isso, Deus avisa e, no mesmo instante que Ele avisa, Ele manda, Ele cumpre a sua promessa. O sustento de pão, e enviarei contra ele fome, e eliminarei dela homens e animais. Será que vocês estão tendo isso aqui, no momento em que vocês estão ouvindo, vocês estão considerando isso aqui uma realidade? Não precisamos mencionar as pessoas que já morreram por consequência desse vírus. Não vamos aqui investir esse tempo, porque a televisão está mostrando a todos os instantes. Apenas nós queremos chamar você para a sua atenção para o que a Bíblia está dizendo, que a palavra de Deus está se cumprindo. Ainda que estivessem no meio delas, estes homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Por quê que Deus menciona esses três homens aqui? Eu vou te explicar. Noé, pela sua pregação, preservação, ele perseverou. Na verdade, nós trocamos a palavra preservação por perseverança. Noé perseverou na pregação do Evangelho, avisando que Deus iria exterminar o mundo com o dilúvio. Não deram crédito. Daniel perseverou na oração. Daniel perseverou na oração. Para escapar de quê? Daquela situação a qual ele foi submetido pelo rei Nabucodonosor. E Jó? Jó perseverou na sua provação. Amados, o momento é de perseverança. O momento é de oração. O momento é de pregação do Evangelho. Para que o homem ou o mundo se conscientize de duas coisas. A primeira, Deus cumpre as suas promessas. Jamais uma profecia de Deus, a qual ele mandou que o homem falasse, que o homem avisasse, vai deixar de ser cumprida.
Em segundo lugar, Jesus está voltando. Tudo isso aqui são sinais de que Jesus está voltando. Porém, Deus, como é misericordioso, ele exorta a Israel, voltando ao texto, a deixar os seus pecados, a deixar a sua idolatria. Nós vivemos e somos, infelizmente, procedente de um país idólatra. Sem dúvida, amados. E olha, a idolatria é um dos maiores pecados do homem. O profeta registra aqui a justiça dos castigos de Deus sobre Jerusalém. Os pecados praticados hoje em todo o mundo são iguais aos daquela época. Não há diferença. Como também o Deus de hoje é o mesmo de antigamente. O Deus que puniu Israel, o Deus que puniu aquela nação, é o mesmo Deus que está punindo as nações de hoje. Por isso que eu coloquei o aviso de Deus às nações. Deus está avisando, né, do que ele pode fazer. E isso aqui, o que está acontecendo, é o mínimo. Porque Deus pode fazer coisas piores para mostrar ao homem, para esclarecer, para clarear a mente do homem e os olhos do homem de que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele falou para Abraão em Gênesis capítulo 17:1. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, amados, em Hebreus capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz que Jesus é o de ontem, de hoje e é o de eternamente. Então, o mesmo Deus que puniu aquele povo é o mesmo que está punindo. O pecado de hoje certamente merece as mesmas punições, os mesmos castigos. Observe no versículo 21 do capítulo 14 em pauta, que a palavra de Deus diz assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus, versículo 21, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, e a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar dela homens e animais. Então, há 2 coisas que Deus nos mandou, graças a Deus. O nosso país não tem guerra. A espada que está falando aqui é uma guerra. Deus, graças a Deus, pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele não mandou espada ou guerra. Ele não mandou o outro juízo que ele está falando aqui, que é a besta fera. Mas ele mandou a peste e mandou a fome. A fome é consequência do ataque pestilento que nós estamos vivendo. Então, meus amados, eu quero chamar a sua atenção para você analisar, para você meditar, que todas as profecias de Deus, elas cumpriram, estão cumprindo e irão se cumprir. Quero chamar você a atenção para Isaías, um versículo que você vai ficar, sem sombra de dúvida, estarrecido. Isaías 26. Você que não conhece ainda esse texto, você vai conhecer agora e vai ficar estarrecido como a palavra de Deus, ela se cumpre na sua íntegra. Deus é fiel, justo, santo e verdadeiro. Isaías capítulo 26. Versículo de número 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, e a terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Faça uma análise, meu querido. As pessoas estão confinadas, as pessoas estão enclausuladas, as pessoas estão trancafiadas nas suas casas, nos seus quartos, com medo, com receio, com temor a essa peste que eu creio que Deus permitiu que viesse ao mundo.
Será que você agora tem dúvida de que a palavra de Deus é fiel? De que a palavra de Deus é verdadeira? Vai, povo meu, quero repetir, fazer questão de repetir. Entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Louvado seja Deus, porque esta ira do Senhor vai passar. Vai passar principalmente sobre os seus filhos. E Deus, amados, Ele é fiel. Mateus 24, 35, a Bíblia diz assim, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, Deus cumprirá tudo que Ele falou, que Ele prometeu e que Ele profetizou. Então, eu quero lhe chamar a atenção para que você medite nesse texto que eu li, que vocês ouviram, que vocês leram, naquilo que eu acabei de falar, porque em meio a esse tempo de aflição, esse tempo de angústia, esse tempo de agonia, temos uma certeza: Deus está conosco. Mateus 28, versículo 20, ele disse: nunca te deixarei. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está conosco. A segunda, vamos suportar tudo isso. A Bíblia diz em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, que não vem tentação humana, a não ser que Deus não possa nos livrar dela. E por que não considerar que esta peste, esse momento que nós estamos vivendo, é uma investida do inimigo, embora creio que é permissão de Deus. Terceiro lugar, seremos, a Bíblia diz que por Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, todas essas lutas, elas passarão. Portanto, basta continuarmos. Primeiro, buscando a Deus. Jeremias 29, 13, ele diz: buscar-me-ei e achareis quando me buscardes de todo o coração. Devemos continuar orando. Mateus 7, 7 diz assim, a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 7, verso 7, que nós devemos orar, nós devemos suplicar, nós devemos rogar, nós devemos pedir. Pedir, dá-se-vos-á. E em terceiro lugar, e encerrando nossa dissertação neste momento, a palavra de Deus diz que nós devemos confiar. O Salmo 55, eu quero ler aqui para você, nós vamos encerrar agora. Salmo 55, versículo 22. O salmista nos chama a atenção para estarmos assim continuamente confiando no Senhor. Confiai os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, versículo 22. Confiai os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, amados, que Deus possa nos abençoar grandemente e que esta palavra tenha falado ao seu coração, que esta palavra tenha lhe chamado a atenção, que esta palavra tenha lhe despertado e, por que não, causado um temor para que o povo de Deus se achegue mais a Deus, se aproxime mais de Deus, procure mais de Deus, busque mais a Deus, porque Isaías 55, 6 ele está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. O Senhor está perto de nós, nos guiando, nos protegendo. Essa avalanche vai passar e Deus vai nos sustentar. E a palavra de Deus diz no Salmo 34, 7 que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livram. Vamos continuar confiando no Senhor, que Ele nunca nos deixará e não nos desamparará. Que Ele mesmo nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos entoar o hino de número 344, no contexto de tudo aquilo que vocês já ouviram e viram. Presta atenção, porque a conclusão de tudo aquilo que nós acabamos de realizar vai ser completa com esse hino que nós vamos cantar agora. 344.
aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Se cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Eu peço ao irmão Éder que ore nesse instante, agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele permitiu que nós fizéssemos aqui nesta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, ó Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por estarmos, ó Pai, prestando esse culto, ó Pai, que só a Ti é devido. Obrigado, Deus. Sabemos, ó Pai, de todas as dificuldades, sabemos, ó Pai, de todos os problemas que nosso país e o nosso mundo está Oh passando. Deus, tem misericórdia. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é maior do que tudo, É ó Pai. verdade, Deus. Que o Senhor tem todo o poder, ó Pai, de resolver qualquer situação, ó Pai. Sim, Deus. Por isso, Senhor, te pedimos nesse momento, ó Pai, seja abençoando o teu povo, ó Pai, seja abençoando esse mundo, ó Pai, tendo misericórdia, Senhor, e fazendo, ó Pai, com que essa situação possa passar Em logo, nome ó Pai. de Jesus, meu Pai. Seja abençoando as nossas autoridades, ó Sim, Pai, Pai. para que eles possam, Senhor, estar nesse momento, ó Pai, olhando para Ti e conduzindo, ó Pai, esses países de acordo com a Tua vontade. Sim, Senhor. Tenha misericórdia dos médicos, ó Pai, que Oh, estão, Pai, livra todas as eles. pessoas, ó Pai, que estão trabalhando nesse momento, Sim, ó Pai, meu que estão Deus. expostas a isso, Senhor. Que o Senhor possa estar tendo misericórdia delas, ó Pai, e seja dando, Senhor, a este mundo, ó Pai, a oportunidade de ouvir a Tua palavra e aceitar o Seu Filho Jesus como Salvador de suas vidas. ó Sim, Pai. meu Deus. Nos abençoa, Pai, nós que estamos em casa, Senhor, para que possamos estar cada dia, ó Pai, contritos contigo, ó Pai, nos achegando mais a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Porque a Sua volta está próxima. É ó Pai. verdade, Deus. Nos abençoa também, ó Pai, logo mais no culto à noite. Que o Senhor possa estar na direção de todas as coisas, Senhor. Amém. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.